o ministério da reconciliação, a grande missão do corpo de Cristo. Este ministério é da inteira iniciativa de Deus, por meio de Jesus Cristo, pelo qual restabelece o Filho do Homem a comunhão que, a partir da queda de Adão e Eva, foi quebrada entre o Supremo Criador de todas as coisas e o pecador. Aí surgiu o pecado original, criando inimizade entre Deus e o homem, mas a partir de Cristo não mais debitou Deus as nossas transgressões aos que cremos, tornando-nos justos em Cristo. Este ministério continua com os verdadeiros cristãos e os torna justos em Cristo. Por isto está escrito em Romanos, capítulo 3, versículos 23 a 26. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Porque desde os tempos da eternidade, Deus, por sua onisciência, concebeu um plano de salvação para o homem caído, pelo qual enviaria seu próprio Filho unigênito, quem existe desde sempre na segunda pessoa da Santíssima Trindade, o qual veio em carne, concebido em Maria, por ação do Espírito Santo, para que, sendo 100% homem, nele não houvesse qualquer mácula, como o pecado original. E lemos em Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um só. Por isso, tomou Deus a iniciativa de reconciliar o mundo, então em inimizade com ele, por intermédio de Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e o homem, conforme registra 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 a 6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Este ministério Deus confiou a nós cristãos, pois, como demos testemunho no batismo, morremos para este mundo e renascemos para Cristo, ou seja, aqui todos somos passageiros e, portanto, não é nossa pátria, a qual, para os cristãos não nominais, é o paraíso, a casa de Deus, nosso lar celestial. Quando, responsabilizando-nos pela semeadura da boa semente, a boa nova, o Evangelho, quando Deus nos confia esse ministério da reconciliação, Ele o faz responsabilizando-nos pela semeadura da boa semente, a boa nova, o Evangelho. E está escrito em Ezequiel capítulo 3, versículos 18 a 20. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Quando o homem está embriagado pelo pecado, iludido com as falsas luzes do mundo, ele não percebe o quanto está à beira da completa ruína sem fim, pois assim está escrito em Mateus, capítulo 7, versículos 13 a 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta
e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Se esse não é nosso mundo, aqui somos estrangeiros, e havendo sido comissionados por Cristo a pregar a Boa Nova, conforme está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aqui, portanto, somos embaixadores de Cristo. Somente Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por Ele. João capítulo 14, versículo 6. Religião, por exemplo, a nenhum salva, pois conforme sua etimologia vem do latim religare, propondo-se como iniciativa humana restabelecer a ligação perdida do pecador com Deus, o que somente é possível através de Cristo, porque a lei de Deus estabelece a pena de morte, ou seja, privação da glória eterna de Deus para o pecador não arrependido e não lavado pelo sangue de Cristo, e exige o derramamento de sangue imaculado para lavar a culpa do pecado. E vimos em Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Foi necessária a vinda de Jesus. Lemos em Atos capítulo 4, versículo 12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Em 1 João capítulo 4, versículo 19 está escrito: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Sendo todos nós pecadores, ele, por incomparável amor a nós, entregou-se como único, definitivo e supremo sacrifício por nossos pecados, deixando-se pendurar no madeiro, e assim fazendo-se maldição por nós, porque em Gálatas capítulo 3, versículo 13, lemos: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Portanto, por seu sacrifício vicário ou substitutivo, nos resgatou da maldição da lei, reconciliando-nos com o Pai, esmagando a cabeça da serpente e vencendo a morte no madeiro, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 13. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Ele nos reconciliou com o Pai e nos deixou o ministério da reconciliação. E assim lemos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Assim que, sabendo o temor que se deve ter ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que nas vossas consciências sejam também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já nós o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram,
eis que tudo se fez novo. Romanos 5, capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. João capítulo 20, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, lemos: E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Esta é uma das mais importantes verdades do cristianismo. Concluo compartilhando 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 a 19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo. Você crê? E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Convido você, em nome de Jesus, a refletir sobre isso. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra, toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.